Vamos tentar entender agora a alocação dos recursos reutilizáveis nas atividades do tipo produtividade ou productivity. Nosso projeto agora, sem recurso nenhum, trabalhando em cima do conjunto que vai gerar a simultaneidade dos recursos, por questão de agendamento simultâneo das atividades pelo método CPM, caminho crítico, onde a definição da sequência lógica, o mais cedo possível, define a quantidade de trabalho a ser realizado. Vamos colocar aqui a montagem da parte de baixo será feita como productivity. E a arrematar também a menos daquelas que são em percentual por duração definida. Nós vamos fazer a alocação do recurso. A princípio, o recurso comum, o recurso humano A. E no outro, o mesmo recurso humano A. Dessa maneira, eu vou colocar o mesmo recurso para trabalhar uma unidade de cada um, admitindo que eu tenho, nesse cadastro de recursos, muitos recursos à minha disposição. Nós encontramos aqui uma simultaneidade no tempo de uso desse recurso. Se houver só um recurso, é praticamente impossível, com 100% do uso do recurso, aí nesse caso eu tenho que lembrar mais uma vez, nós temos que montar uma tabela onde apresentaríamos produtividade, prioridade, quantidade de recursos, percentual de carga, para poder entender todo o conjunto e a matemática da ferramenta. Duração. A duração aqui em dias, eu vou alterar para a duração em horas, para dar apoio ao entendimento da matemática do processo. Então, a produtividade requer 14,71. Por que 14,71? Porque provavelmente o calendário desse recurso é um calendário diferente do calendário da atividade. Eu não posso alterar aqui o calendário do recurso. Eu tenho que ir no recurso e alterar o calendário do recurso para o calendário, digamos que padrão da atividade. Então a atividade é 5, vou dizer que é 1, vamos para a parte de baixo, que está certo, é 1. Se eu pedir para reagendar sem me preocupar com o uso dos recursos, admitindo ter todos os recursos possíveis, ele não nivelou. Montar a parte de fora tem produtividade zero. Arrematar produtividade zero. O que significa isso? Significa que ele não consegue agendar o trabalho como nós já fazíamos antes, por conta da produtividade ser ajustada para a atividade e eu não ter definido qual é a produtividade do recurso. Eu disse quantos recursos são, mas não disse qual é a produtividade dele. Eu vou pedir para que o sistema calcule qual a produtividade necessária para atingir o prazo que eu defini. Que produtividade cada um desses recursos teria que ter dentro dessas atividades para atingir os prazos que eu defini. Vou até fazer diferente, eu vou dizer que são 200 partes,
Aqui são 120 partes, 160. Aqui vão ser 240, 320 metros quadrados, partes, toneladas. Aqui serão 160. Um recurso. Para fazer isso nesse tempo, eu vou até restabelecer o tempo. Vou dizer que são 2 dias. 2 dias dá 16 horas. E aqui nós temos o quê? Marcando o primeiro, marcando o último, calcular a produtividade desse recurso em cada atividade. Então, para dar cabo dessa atividade nesse tempo, é necessário que a produção seja feita nesse tempo e que esse recurso produza 16,32 partes por hora. Produtividade por hora. Como aqui é menos trabalho, então temos uma produtividade necessária menor. Então, não que essa seja a produtividade do recurso. Essa é a produtividade necessária para atingir esse prazo estabelecido nessa produção. Se nós pedirmos para calcular agora, não deve dar problema. E ele fez tudo e mostra que as durações foram comprimidas. Em relação à duração, não é o trabalho necessário. A duração em dias foi comprimida. Por quê? Porque ele consegue entender as produções e analisar o conjunto de trabalho. Se por acaso nós dissermos que a produtividade desse recurso, nessa atividade, nas condições de trabalho dessa atividade, forem 12 partes por hora, e não as 16, quando nós pedimos para recalcular, é provável que, ignorando a falta de recursos, é provável que a duração aumente de tamanho. Eu vou apresentar a linha de base para mostrar essa diferença. Com a linha de base estabelecida, nós alteramos a produtividade desse recurso de 12 para 10. Por algum motivo, esse mesmo recurso, que tinha uma produtividade de 16 em outro lugar, em outro projeto, nessa atividade, nesse projeto, só consegue 10. Pedindo para recalcular e esquecendo a falta de recursos, nós encontramos aqui, ampliando essas diferenças, nós encontramos aqui um reagendamento, uma redefinição de prazo em função da produtividade do recurso. Claro que se esse recurso não estiver efetivamente dedicado, apenas estiver dedicado 50% ou metade da sua capacidade produtiva, o cálculo deve mostrar uma reprogramação, uma nova quantidade de dias para o mesmo trabalho, lembrando que os calendários são respeitados e que no momento estamos trabalhando sem preocupar com superalocação de recursos. Se houver só um recurso humano, a atividade 13 não poderá ser realizada ao mesmo tempo em que a 21 e a 23. Se houver 2 recursos, será possível esse trabalho. Vamos olhar quantos recursos nós temos. Recurso humano, quantidade cadastrada 1,
quantidade agendada 2. Quantidade agendada 2. A quantidade agendada 2, aqui no modo do gancho de atividades, eu vou pedir para que haja um relatório de barra de superalocação de recursos. Só a barra não é suficiente, eu preciso calcular a superalocação. Estamos começando agora a sair do mundo de agendamento sem restrições para um mundo com restrição de recursos, nesse caso o recurso humano cadastrado com uma unidade. Graficamente vemos a superposição e aqui nós temos o recurso humano, as atividades em onde ele trabalha, visualmente a superposição e vemos também esse gráfico aqui que foi conseguido da seguinte maneira. Vou apagar. Vou entender que nós temos vários recursos, mas o recurso humano em particular eu vou pedir General Reports, relatórios gerais, na forma de diagrama. Vou escolher um título, Análise do Recurso Humano. Vou informar que é da tabela de recursos, que é o recurso humano, mas que eu quero ver as horas, ou a quantidade, ou as horas livres, ou a quantidade de recursos humanos cadastrado, recurso humano, livre. Eu vou pedir para mostrar a quantidade. Quantidade, recurso humano, por ano, por quadrimestre, por semana, por dia. Vou pedir para mostrar por dia, não acumulado, planejado, tamanho do gráfico. Vou pedir 300, a cor normal seria azul, a cor de sobrecarga seria vermelho, sem referências maiores eu tenho a distribuição do recurso humano dia a dia, mostrando que azul é um recurso humano e a sobrecarga de 2 pela simultaneidade. Mesmo eu trabalhando 50% do dia, eu preciso de 2 recursos, mesmo que um fique 50% ocioso. Esse mesmo gráfico pode ser redimensionado até o seu tamanho máximo. Esse mesmo gráfico pode ser apresentado aqui. Os pontos vermelhos mostram uma alocação exagerada de algum recurso. Para eu ver qual recurso, botão direito em todo o projeto, General Reports ou Relatórios Gerais Diagrama, do recurso humano em quantidades, por dia, avançar nas cores que já foram selecionadas. Eu vou pedir para mostrar valores. E eu vejo o mesmo gráfico, porém definido aqui como quantidade 2, 2, 2, 2. Posso mover esse gráfico para baixo ou posso mover esse gráfico para cima. Mas é perceptível que nós não temos recursos humanos, nesse nome aqui, suficientes para dar cabo desse trabalho. Não esquecendo que as produtividades reais e não as calculadas devem ser informadas ao sistema. Uma vez informado,
as reais capacidades produtivas, ainda sem restrição de recursos, eu vejo a proposta de trabalho com as novas datas calculadas em função das produtividades informadas. Observamos que agora, trabalhando com produtividade, entendendo a capacidade de produção de cada um dos recursos, podemos perceber que as durações originais e imaginadas estão muito distantes da capacidade produtiva do recurso utilizado. Imaginava-se uma produtividade, agora temos uma produtividade real, logo temos um cronograma sem restrição de recursos, mais real. Mesmo tendo todos os recursos necessários, ou seja, precisamos de 2, contratando 2, calculando sobrecarga, verificamos que não há mais sobrecarga, porque nós temos 2 unidades, 2 profissionais chamados recurso humano. O cronograma agora é diferente do cronograma original, porque a produtividade real do recurso foi colocada, calculando de fato a duração real em função dessa produtividade. Uma nova linha de base deveria ser salva se nós não estivermos preocupados com a restrição de recursos. Se nós estivermos preocupados com a falta de recursos, e aí eu volto à condição de ter apenas um indivíduo sendo solicitado em 2 lugares ao mesmo tempo, com sobrecarga, eu posso pedir para que o sistema agende o nosso trabalho, levando em consideração o mais cedo possível, levando em consideração da frente para trás, levando em consideração a prioridade, se fosse utilizado skills, que no nosso caso, no momento, levando em consideração a prioridade das atividades e ou a prioridade das fases ou produtos, entregas, desabilitando quebras de produção ou habilitando as quebras, considerando performance não interrompida maior do que um dia, ou trabalho contínuo não menor que tanto tempo, mostrando informações detalhadas para vermos exatamente quando o recurso está atuando, em função do calendário, em função dos feriados, minimizando atividades em paralelo e, se definido algum recurso por habilidade, manter fixo essa definição para que ele não troque por outro, nós encontramos uma programação de trabalho diferente. Nós não temos mais o problema de sobrecarga, eu vou calcular novamente, a sobrecarga desaparece aqui e desaparece no nosso recurso humano em questão. Acredito que dê para ver que nós estamos agora mais distantes ainda da base de referência, por conta de encontrarmos recursos únicos de uma unidade para produzir atividades que antes eram simultâneas. Eu vou esconder os recursos e vou pedir para mostrar as barras sem detalhamento, para mostrar que não há mais simultaneidade entre as atividades no que diz respeito ao tempo. Não foi quebrada a ordem lógica de sequência, porque não pode ser quebrada. Mas foi introduzida agora uma nova ordem, que é a disponibilidade do recurso humano. Se nós pedirmos para que ele apresente as dependências dos recursos, poderíamos encontrar aqui
as linhas tracejadas, se forem habilitadas para serem colocadas aqui. Nesse caso, nós não temos uma conotação mais grave. Isso aparece em projetos maiores, onde linhas pontilhadas mostram a dependência entre os recursos com mais clareza. Esse é o caminho de produção do embaixo, esse é o caminho de produção do fora. Nenhuma das sequências lógicas de construção foi quebrada, mas as datas de produção foram significativamente alteradas em função da indisponibilidade do recurso humano. Se ao lugar do recurso humano utilizássemos o recurso perfil, ainda em produtividade, nós poderíamos rever esse conceito. Eu vou retirar os recursos humanos e vou substituir esse recurso humano por perfil. Perfil de juniores. Nós temos 3 juniores. Vou deixar como está. Não vou multiplicar. Vou deixar como está. E agora nós temos opções, opções, opções e opções. Só um deve ficar. Repetindo então o processo agora com mais de um recurso por habilidade, seleção múltipla, alocação múltipla de recursos, skill ou habilidade de juniores e seniores. Embora apareçam vários, embora tenhamos o registro de vários, somente um deve permanecer em função dos critérios. Antes de aplicarmos o cálculo sem restrição ou com restrição, lembramos que precisamos selecionar e colocar as produtividades esperadas por cálculo ou colocar as produtividades de cada recurso específicas. Esse recurso nessa atividade já se sabe que são 15, não 16, e esse aqui são 18. E assim, dentro das características de cada conhecimento, de cada histórico, ajusta-se as capacidades de produção real, pedimos para calcular sem nos preocuparmos com agendamento de superalocações, supondo todos os recursos possíveis, ampliando aqui o gráfico, e lembrando que só um foi selecionado, temos o recurso humano 3, ou o recurso humano eventualmente para ajudar. Mas não temos, vamos calcular a superalocação, verificamos que em algum momento nós estaremos com problemas de falta de recursos. Se nós olharmos o gráfico de recursos, poderíamos entender um pouco melhor essa superalocação. Várias atividades sendo feitas de forma simultânea pelo mesmo único recurso, lembrando que nós precisamos de 2 e temos 1, mesmo escolhido por habilidade. Se nós pedirmos para um agendamento por restrição de recurso, é claro que as datas devem ser alteradas em função da disponibilidade. E aqui nós temos recurso içamento, equipamento, recurso humano 2, atendendo a produtividades e coisas desse tipo. Em função das produtividades que nós alocamos aqui. Se quisermos ver todos, marcamos mostrar todos, inclusive os não utilizados. É claro que uma máquina deve ter uma produtividade maior que um ser humano. Devemos preencher isso de forma adequada.
Vamos ver se temos mais algum. Esse aqui já está bom aqui. 6, 5. Em função das prioridades, das produtividades, das simultaneidades, da otimização do uso, nós pedimos para que ele calcule e apresente a melhor programação de prazos e datas, levando em conta feriados, calendários, produtividades e a escolha dos, não de todos, vamos até mostrar só aqueles que foram de fato utilizados. Equipamento, recurso humano. Quando o equipamento ficar ocupado, ele deverá utilizar outro recurso. E para ver o mapa de trabalho, é o Gantt de recursos, mostrando que não há mais simultaneidade, mas que há também agora uma distribuição melhor de recursos. O equipamento 2 está sendo utilizado, o equipamento 1 só uma vez. Parece que nenhuma vez. O equipamento 2 está sendo utilizado e o 1 não está, talvez pela baixa produtividade. E aqui nós temos o ser humano 3, o 2 e o 1 sendo utilizados, mesmo tendo um existente, um agendado. Se nós tivéssemos duas máquinas e não só uma, duas máquinas de alta performance e não só uma, tudo isso poderia ser bem diferente. Nesse caso, parece que não houve muita diferença, talvez, né? Temos que comparar os resultados para ver se houve alguma coisa. Mas o raciocínio de calendário, o raciocínio de relacionamento, o raciocínio de produtividade, o raciocínio de time e de multi-uso, multi-resource, se aplica às atividades do tipo productivity. E o mais importante é que a produtividade real seja colocada para que nós tenhamos prazos reais de execução e agendamentos otimizados por conta das informações que nós colocamos.